Olá, pessoal! Está no ar mais um Pediatrando, o programa do Núcleo de Pediatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, feito para levar informação de qualidade a médicos profissionais de saúde, mas principalmente à comunidade, aonde ele é mais dirigido. O tema de hoje, ele é extremamente relevante, como todos que a gente tem aqui, mas muito preocupante para muitas famílias. Muito frequente na prática pediátrica. As anemias na infância. Um problema que pode impactar diretamente crescimento, desenvolvimento cognitivo e até a qualidade de vida das crianças. E para conversar conosco, vamos receber hoje o Dr. João Pedro Locatelli César. Seja muito bem-vindo, Dr. João. Muito obrigado pelo convite. Que bom. O Dr. João é médico pediatra, hematologista pediátrico, especializado em diagnóstico e tratamento de anemias em crianças e adolescentes. Ele é professor de medicina da UBRA e da Unicinos. Então, vamos começar já pelo básico. Por que a anemia ela é tão comum na infância? Ela é comum e por que, se for? Ela é muito comum. O que eu gosto de explicar para todo mundo é que o sangue ele é um tecido muito dinâmico, é um tecido do nosso corpo que ele não dura muito tempo. Ao contrário das células da pele, dos ossos, que se multiplicam e vão ficando ali, o sangue ele tem uma vida bastante curta. Algumas células do sangue duram 8 horas depois de saírem da medula óssea. Algumas outras, que são as hemácias, as células vermelhas, duram um pouco mais, mas duram 120 dias, que também é bem pouco. E quando a gente pega uma criancinha lá, um recém-nascido, que sai de 2,5 kg, 3 quilos, e triplica de peso no final do primeiro ano, vai para 10 quilos, 9, 10 quilos, o volume de sangue também triplica. E a medula tem que assumir todo esse papel e todo esse crescimento. Trabalhar a mil. Trabalhar a mil. E às vezes os nutrientes que passam através da placenta da mãe não são suficientes, a ingesta da criança não é suficiente para manter esse saldo na conta bancária, digamos assim, e sobrar para conseguir fazer mais tecido. Ou seja, a fisiologia exige tanto de produzir tanto sangue que não dá conta. E aí pode gerar anemia. Se qualquer coisinha acontece nesse meio tempo, pode acontecer uma anemia, uma doença ou uma internação, uma falta carencial, uma dificuldade alimentar, qualquer coisa que aconteça nesse meio tempo é o suficiente para quebrar essa linha super tênue entre a produção e a destruição. E aí a importância da saúde materna, do acompanhamento pré-natal, de tudo isso para estar pronto até no aleitamento, etc. Exatamente. Né? A prevenção de anemia começa dentro do útero. O útero é o primeiro momento de passar nutrientes para a criança que ela vai usar nos primeiros 3 meses de vida, pelo menos. Importantíssimo. E quais são os principais tipos de anemia que se observa mais no consultório pediátrico? Então, a principal de todas é a anemia por deficiência de ferro. A anemia por deficiência de ferro conta com mais de 60% dos casos de anemia que a gente vê mesmo no consultório especializado de hematologista. É a anemia carencial mais comum, de novo, porque a requisição de ferro pelo corpo é muito grande. Mas, e aqui fica a grande mensagem, nem toda anemia é falta de ferro. Existem anemias que a gente chama de anemias carenciais, que é por falta de algum substrato, o ferro é um deles, né, de algum micro ou macronutriente. Vitamina B12, por exemplo, também é uma vitamina que pode ocasionar anemia, mas também existem anemias hereditárias, que vêm da família, alterações ou genéticas ou estruturais da própria hemácia, da própria célula vermelha, que podem ocasionar anemia. Essa célula fica mais frágil e ao invés de viver lá seus 120 dias, ela morre antes. E aí, de novo, a medula tem que compensar e produzir mais, e às vezes não é suficiente. Então, a gente tem vários tipos de anemia, a gente tem as carenciais, as imunes, as por defeito de membranas, enzimáticas. Anemia, assim, é quase tipo massa, né? Vai ter o espaguete, o farfalle, todas essas anemias, uma miríade de doenças. A mais comum, de novo, é por deficiência de ferro, é o mais... de longe. É de longe a principal, mas tem uma parte que não é. E é nessa parte, talvez, que a gente tem que prestar muita atenção. O tratamento não está funcionando, a criança continua com anemia mesmo tomando a medicação certa. Será que não tem outra doença escondida ali por trás?
porque também uma coisa não exclui a outra, né? Ela pode ter uma doença genética que cause uma anemia, uma talassemia, né? Uma deficiência de G6PD, enfim. Mas ela pode ter deficiência de ferro também, né? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. E aí a importância de voltar no pediatra quando ele dá o tratamento, de insistir, mesmo que outro pediatra da emergência tenha visto, volta e conversa, né? Exato. O pediatra é o profissional mais capacitado para fazer isso. O tratamento de anemia por deficiência de ferro, ele é um tratamento essencialmente longo. Ele é um tratamento de 3 meses a 6 meses, a depender da deficiência de ferro, pode durar 1 ano. Então, essa revisão mensal com o pediatra, de verificar como está indo o tratamento, se está conseguindo tomar a medicação, não tem o gosto mais agradável possível. Por mais que a gente tente mudar, né? Ela tem um gosto metálico, então isso de voltar no pediatra é essencial, porque às vezes a gente faz a melhor receita possível, mas o tratamento não dá, não. A criança não aceita, não é aquele gosto que é o melhor, e o pediatra sabe as estratégias para isso. Tem várias coisas. Vamos tentar dar junto no banho. Eu falo para dar junto no banho porque o ferro mancha. E aí começa a manchar um monte de roupa, a mãe não vai mais querer dar a medicação. E o cocô fica preto, e aí fica constipado. Isso, então tem várias coisas que o pediatra vai olhando próximo, junto da criança e da família, para conseguir adequar esse tratamento, né? Nem a criança vai conseguir tratar a sua anemia com um hematologista pediátrico, porque, de fato, as anemias mais comuns, o pediatra é mais do que qualificado para tratar. Até porque deixa tempo para o hemato pegar as coisas mais graves, né? Senão já viu, tá? Exato, somos muito poucos. E existe uma faixa etária mais vulnerável ao desenvolvimento da anemia? Por que isso? Sim, a anemia por deficiência de ferro, classicamente, ela vai acontecer ali do 5º mês aos 24 meses de vida, nos primeiros 2 anos, né? Então, ali no 4º mês acaba o estoque de ferro que a mãe passou através da placenta, né? E que a gente ali com o clampeamento oportuno do cordão também passou um pouco mais de ferro na sala de parto. E depende tudo da ingesta, né, via oral de leite materno, que é essencial e que tem ferro, e ali nos 6 meses, quando começa a alimentação complementar. Que nós, pediatras, sabemos, ela tem tudo para ser linda, mas o início da alimentação complementar também tem tudo para ser uma catástrofe, uma turbulência na vida da família. Quando a mulher volta a trabalhar, sim, e aí tem que começar a alimentar a criança. Então, são muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa faixa é o maior risco para o surgimento. Algumas genéticas, elas são vistas no teste do pezinho, que é essencial. Então, a gente já sabe do diagnóstico desde muito cedo, desde ali 6º dia de vida, 10º dia de vida, quando o teste do pezinho já começa a sair o resultado. Tá. Quais os sinais e sintomas que devem acender um alerta nos pais e até nos médicos? Exatamente. Então, os sinais e sintomas que mais nos dão alerta para anemia é cansaço, palidez e, classicamente, a gente aprende na faculdade a vontade de comer coisas estranhas. Então, a criança que quer comer reboco, terra, papel, esse é um sintoma bastante clássico de anemia, e a vontade de comer gelo também, né? Que a gente chama de pagofagia, também é um sintoma de anemia. Porém, eu digo que a anemia é a pressão alta das crianças. A pressão alta nos adultos, ela é muito oligossintomática, né? Dá pouco sintoma. Ou a gente não valoriza aquele sintoma. É aquela dorzinha de cabeça, é aquele desconforto no final do dia. E a anemia na criança é mais ou menos a mesma coisa. É inespecífico. Ou, ele tá cansado hoje porque brincou demais, porque a escola foi muito intensa. Ele tá dormindo demais porque aqui em casa é assim. Então, são sintomas que às vezes a gente não percebe que estão ali, mas eles estão ali. E que a gente tem que prestar muita atenção é se essa anemia já estabelecida acontece muito rápido, né? Então, é uma criança que está super coradinha, rosadinha, e 2, 3 dias depois fica muito pálida.
né? Isso é um sinal de alerta, É né? um sinal de alerta, porque existem anemias agudas, né? Então, a gente vai ter anemias hemolíticas e doenças que podem causar anemia. Então, já, né, puxando um outro gancho hematológico, a leucemia é uma doença que causa anemia. Então, quando a gente tiver uma criança que está muito caída, ficou muito pálida, tem febre junto, dor nos ossos, principalmente nos ossos das pernas, esse é um Uma red sinal flag. uma red flag, um sinal de alarme maior ainda. Já respondo uma pergunta que geralmente fazem e que talvez venha nos comentários aqui. A anemia muito grave pode virar leucemia? Não, as doenças não se transformam uma na outra. O que acontece, sim, a leucemia, porque está invadindo a medula óssea, ela está ocupando o lugar das outras células ali, ela causa uma anemia muito grave. Mas uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia por falta de nutrientes, ou até as genéticas mesmo, como talassemias, elas não têm a capacidade de se transformar numa leucemia. Mas sim, uma leucemia causa anemia. Então, uma criança que vem com esses sintomas de novo, febre inespecífica por 2 a 3 semanas, dor nas pernas, um cansaço muito grande, que não seja explicado por outras coisas, não tá com um gripão, por exemplo, Sim, que daria um cansaço e uma febre, que é Sim. meio inexplicável ou muito súbito, assim, a gente tem que ficar de olho, porque pode ser uma E aí o doença perigo de neoplásica. levar só em emergência, né? Vai pegar pediatras diferentes, vai ficar usando antibióticos sem necessidade, ao invés de Corticoide, ter... sem necessidade. Às vezes, ao invés de esperar 2, 3, 4 dias pela consulta do pediatra, onde ele vai avaliar e vai entender melhor o que está acontecendo, né? Exato. O pediatra no consultório, eu conheço meus pacientes, então eu sei como O eles normal estão. deles, Exato. né? A linha basal. Tem criança mais... Porque tu acompanha. Porque eu acompanho. Tem criança mais arteira, tem criança que Claro. chega no consultório super falante, tem criança que é mais tímida, assim como todas as pessoas. E às vezes, na emergência, aquela consulta, bom, onde tu tá responsável por 20, 30 crianças ali, tu não tem o basal daquela O criança. critério é risco de morte imediato. Esse é o Exato. critério, né? E o Na resto emergência, a gente está vendo condições ameaçadoras da vida, né? A Exatamente. gente está pensando no que aquele paciente pode não ter, né? Eu sempre digo que na emergência eu vou excluindo as coisas mais graves. Não vou pensando diretamente qual é a causa daquele paciente. Então, o pediatra que acompanha, ele sabe, eu vejo o Miguel há 2 anos e agora ele tá mais pálido. A gente lembra Não é o dos normal, pacientes. Não é o claro, normal dele. Claro. Vou Mudou ali, o comportamento, né? né? Tá com dificuldade escolar, que é um E por sintoma de isso, anemia. pessoal, que a gente precisa que acompanhe com o pediatra. Não sei se tu sabe, né, João? O pediatra está em extinção na assistência básica. E nós estamos lutando para trazer ele de volta, né? Tu não acha isso importante? Eu acho extremamente importante. Tem uma frase, não lembro onde eu vi no congresso, em algum lugar assim, que é: toda criança merece um pediatra para chamar de seu. Exatamente. Assim, Foi um lema da sociedade isso aí. É o profissional que zela pela saúde das crianças. Quando eu dou a aula, a gente tem uma aula chamada O Ser Pediatra, né? Para incentivar os alunos e bem no começo da faculdade vão várias especialidades, assim. E eu falo, a gente trabalha com o futuro, né? Então, a minha responsabilidade, quanto pediatra, é entregar a pessoa no seu melhor desenvolvimento e com o seu melhor potencial atingido na vida adulta. Porque é isso que o pediatra faz. Que coisa linda, lindo isso. A gente planta uma sementinha e vai cuidando ali. É o jardineiro mesmo, É o jardineiro, né? Começa a desviar para um lado, a gente coloca uma estaca, né? A folha começa a ficar mais pálida, mais amarelada, a gente melhora os nutrientes. Então, o pediatra é o responsável por esse crescimento. Então, ele é o especialista no desenvolvimento normal da criança. E eu acho que a gente não tem direito de tirar isso de todas as crianças, principalmente as mais suscetíveis, que estão na mão do SUS hoje, com todas as dificuldades que o SUS tem. Nós precisamos trazer de volta, né? Que bom que tu estás falando isso. Pediatra é essencial, essencial. Continuando, então. Sempre há sintomas ou a anemia pode passar despercebida? Ela
Pode e talvez passe despercebida. É uma das doenças que a maioria das vezes a gente faz o diagnóstico ao contrário, né? A gente parte do exame. A maioria das doenças a gente parte de sinais e sintomas e ali vai investigar as doenças. A anemia, ela geralmente surge de um exame. Eu fui numa emergência, coletei um exame e viu que tinha uma anemia e a gente investiga de trás para frente. Sim. Então, sim, ela pode passar despercebida, principalmente porque os sintomas são muito inespecíficos. Tirando os sintomas mais específicos, que seriam síndrome das pernas inquietas, né? Então, uma criança que dorme e fica mexendo as pernas a noite inteira. Essa característica de comer coisas não usuais. Mas isso acontece, aí principalmente esses dois sintomas são muito ligados à deficiência de ferro, eles acontecem quando o estoque de ferro é nulo, basicamente, Muito assim. baixo. Tanto que a gente explica fisiologicamente esse sintoma de querer comer coisas estranhas, que é o corpo procurando ferro no que tiver, né? Então, eles acontecem quando o estoque está muito baixo. Mas ali uma anemia leve a moderada são sintomas muito inespecíficos. É uma dificuldade escolar. Isso que eu ia perguntar, a questão cognitiva, a questão toda no aprendizado, tem impacto, não? Tem impacto, né? A gente já sabe que a presença de deficiência de ferro nos primeiros 2 anos de vida pode impactar o QI de forma irreversível na vida. Irreversível. Meu Deus, a pessoa... Irreversível. A gente consegue minimizar os efeitos com um bom tratamento, mas falta de ganho de função que deveria ter ganho não volta. Então, por isso que é tão importante a suplementação ali na primeira infância, o acompanhamento seguido com o pediatra para garantir, tá suplementando? Como é que tá o leite materno, tá? Quantas vezes por dia? Qual fórmula, né? Quando não dá o leite materno, tá usando? Como que tá a alimentação? A puericultura, né? Essas consultas de rotina que a gente chama, elas são tão essenciais por isso. Porque o tempo que a gente tem é muito curto. São 2 aninhos. Parece, 2 anos é um monte de... Voa, não é um monte de tempo, voa. E a gente vê a criança ali todo mês para conseguir qualquer mínimo desvio de novo, volta, readequa a alimentação, faz tudo direitinho para que consiga evitar esses problemas futuros e também, se tiver um bom estoque de ferro, para ter uma melhor capacidade no futuro, né? Pois é, então assim, ó, e em relação à profilaxia, que mudou recentemente. Vamos ver a tua opinião sobre isso. Porque foi bem controversa. Nós tivemos uma mesa no Congresso e teve várias pessoas que não concordam, apesar de ser uma orientação da sociedade, que se pensa ainda alguns que defendem a forma anterior. O que tu achas? Então, os estudos mostram que essa nova forma funciona. Explica para eles o que é a nova forma e a velha, então. A nova forma, a forma antiga, como a gente fazia, era uma dose por peso da criança, por dia, fixa dos 6 meses aos 2 anos, ou seja... Ininterruptos. Começava com 6 meses. Algumas crianças começavam antes, os prematuros, os com fatores de risco. Mas as crianças sem fatores de risco começavam aos 6 meses e iam até os 2 anos. O que a gente já sabe hoje é que quanto mais ferro... exógeno a gente toma, assim, de suplementar, assim, remédio, menos a gente absorve. É como se fosse uma down regulation, Isso, né? Aumenta a epsidina e aí diminui... Isso pode acontecer até no tratamento também, né? Quando ele é prolongado, né? Então, a gente já sabe que a profilaxia, ela funciona melhor quando a gente tem períodos sem a medicação. E... a gente já sabe também que a melhor forma de suplementar ferro é com uma alimentação adequada. Então, no momento que a gente tem uma dificuldade alimentar, que ali é a introdução alimentar com 6 meses, aonde possivelmente a alimentação não vai dar conta, a gente suplementa. Então, suplementa dos 6 aos 9, a nova forma é uma dose fixa, em 2 momentos. Ao mesmo tempo, garante que não tem erro, é mais fácil. Exato. Então, como
medida populacional, assim, é uma dose fixa. Até porque nós estamos sem pediatra, né? Exato. Muitas vezes não é o pediatra dando isso. Então, é uma dose padrão para todas as crianças. Uma dose bastante adequada, se a gente for pensar na dose por peso, ela é até maior que a dose anterior, né? Porque ali São 2 ciclos, né? São 2 ciclos. Dos 6 aos 9 e dos 12 aos 15, né? Então, a gente dá 3 meses, para 3 meses, dá mais 3 meses e investe, a ideia, né? Investir no bom pediatra, no bom médico, que vai readequar a alimentação, que vai colocar fontes de ferro na alimentação dessa criança. Lembrando as fontes, vamos lembrar aí pro pessoal, João. Então, a principal fonte de ferro que a gente tem são as carnes vermelhas, né? O ferro do grupo M, que é de mais fácil absorção. E as crianças veganas? Não tem problema, né? Não tem problema nenhum ser vegano. Existem formas muito boas, então o feijão, a lentilha, o grão de bico, os vegetais verdes escuros têm bastante ferro. Ele tem um ferro de uma absorção um pouco pior, né, que o ferro de origem M, que é o ferro de origem animal. Eu teria que fazer o cálculo também, né? Isso, tu tem que... Porque aí, né, o vegano, eu sempre brinco, tem 2 tipos. O vegano de verdade e o vegano que se alimenta mal, né? Que só fica ali na massa com molho vermelho, sempre a mesma comida, não tem uma variedade. Sim. Então, os vegetais têm fontes de ferro importante, mas a gente precisa saber o preparo correto desse alimento. O feijão, por exemplo, que talvez seja, né, o nosso carro-chefe na alimentação brasileira da fonte de ferro, ele precisa ficar de molho para a gente remover o fitato e melhorar a absorção. Então, o tempo? 12 horas? 24 horas? Isso 8 horas, 8 horas pelo menos trocando a água 2 vezes. Essa é a recomendação mais recente. Então, fica ali de noite, antes de dormir, tira água. Quando acorda, tira água de novo e deixa ali até próximo da hora de cozinhar. Sim. Já vai ser o suficiente para remover o fitato e melhorar a absorção. Então, pensar em alimentos cítricos, né? A vitamina C melhora a absorção de ferro. Então, acrescentar frutas na dieta da criança. Tem um prato ali clássico que é o que... PF brasileiro, o nosso à la minuta aqui no Rio Grande do Sul, que vai ser feijão, arroz, uma carne, uma rodela de laranja e uma salada de vegetais escuros perfeito, com a né? couve ali, vai ter um monte de ferro. Então, a gente pensar em comida de verdade, isso sim. Obviamente, a B12, ela só tem de origem animal. Então, né, as crianças veganas precisam suplementar B12 para evitar anemia. E as crianças com anemias genéticas, elas precisam ter mais folato, né? Porque também é consumido e isso vem dos vegetais verdes escuros. Então, dar vegetal verde escuro nunca é ruim, né? Sempre acrescenta... E variar eles também é importante, né? Não é exatamente. só o espinafre todos os dias a mesma coisa, né? Não lembro quem falou, mas acho que talvez Rita Lobo falou, conheçam a feira do seu bairro. Né? Né? Eu acho que pode ter sido, porque ela é bem defensora, né? Então, é muito bom levar criança na feira, né? Pode provar, pode escolher, né? Toca ali no alimento, escolhe qual que tá com vontade de comer. Isso sim vai garantir uma boa variedade nutricional. E conversar com o pediatra. O que eu posso acrescentar? Qual alimento que já pode comer nessa fase, né? Tem alguns alimentos que não pode comer com certas idades. Eu acho, o que eu vejo muitas vezes é levarem meio tarde demais no pediatra. Fulaninho já se instalou os hábitos, não come nada. E aí, milagre a gente não vai fazer, vai ter que ser um trabalho. Agora, se estiver acompanhando toda essa introdução alimentar desde o começo, vai tendo apoio, porque dá ansiedade quando teu filho quer comer, quando teu filho gospe, mas aí tu tem aquele profissional treinado para isso te ajudando, né? Sim, então, e mesmo porque essas mudanças demoram, né? Água mole e pedra dura, tanto bate daqui fora. Para mim é o maior ditado de pediatria, né? Exato. Não tem uma criança que ali... Óbvio, pra gente também vão chegar as crianças com anemias carenciais com 6, 7 anos. A gente fala muito da primeira infância ali, dos lactentes até os 2 anos. Mas sim, crianças 6, 7, 8, 10, 12 anos vão ter anemias carenciais por dificuldade na ingesta.
e 6 anos comendo errado não vão ser mudados em 2 consultas. Exatamente. Então, isso a gente precisa de bastante... Ter clareza, né? E não brigar, porque tu ainda vai criar um distúrbio alimentar, que é pior ainda. Eu esqueci ainda de falar que tem outro momento que acontece um aumento da incidência de anemia por deficiência de ferro, que é quando as meninas começam a menstruar. Então, aumenta, né, a perda de ferro. E os ciclos não regulados no início da menstruação, às vezes duram 7, 10 dias, acontecem 3 no mês. De novo, perde mais sangue do que consegue produzir, acontece anemia. Também ali, nesse momentinho, começam a aparecer algumas doenças de coagulação nas meninas, né? Então, meninas que menstruam por mais de 10 dias também a gente precisa investigar. Né? E a gente tem a nossa população, né? Até pelo tipo de imigração, aqui tromofilias, etc. Isso, a gente tem um pouco mais aqui no Rio Grande do Sul. Então, prestar atenção, assim, também. E conversar com as meninas sobre isso, né? Que vai acontecer, que se for diferente, explicar o que é o normal, né? O pediatra faz essa função, então ali o ciclo 5, 7 dias no máximo. E ele vai ter intimidade se aquela criança cresceu com ele. Exatamente. Não se ela é simplesmente largada com 12, 13, uma pessoa que ela não conhece. Exatamente. Né? Então, já tem toda essa introdução para a gente saber quais são os riscos ali do início da adolescência. E assim, nós estamos nos encaminhando para o final, tá? Mas existe algum grupo de risco que merece atenção especial? Quem tu diria como grupo de risco? São as pessoas que têm doenças crônicas, porque a própria inflamação da doença crônica pode gerar anemia, né? Então, a doença crônica, seja uma doença reumatológica, seja uma doença nefrológica, autoimune, todas elas têm um risco maior de anemia. E hoje, o que eu vejo um grupo de risco são os neurodivergentes. Pela seletividade alimentar. Pela seletividade alimentar. E muitas vezes já chegam com níveis de hemoglobina, que é o que a gente mede no sangue para dizer se tem ou não anemia, extremamente baixos, de hemoglobinas de 4, 6, não anemias agudas, obviamente, não por um sangramento, mas cronicamente por uma deficiência nutricional. Então, já pensar nesses grupos, conversar com o pediatra, né? Se tem uma seletividade alimentar, de já começar a suplementar, os próprios pediatras levarem a suplementação mais para frente, porque a alimentação vai ser quebrada nesse momento. Muito importante tu falar. A gente vê muitas crianças dentro do transtorno do espectro autista, com vários profissionais envolvidos. É o psiquiatra, é o psicólogo, é o teórico, e muitas vezes não tem o pediatra. E aí ninguém está olhando para isso. E às vezes os pais estão tão cansados de levar tantos que eles esquecem. Eles só vêm quando está com uma doença e tal, e ninguém está fazendo aquela revisão, que é a famosa revisão, tu tem que fazer no mínimo uma vez por ano, dependendo da faixa etária até mais. Exato. Né? Então, muito bom que tu falaste isso. O pediatra é o grande maestro dessa orquestra, né? A gente vai ter... Bom, eu como hematologista, eu foco no cuidado da minha doença hematológica. De novo, sou pediatra, né? Depois fiz hematologia pediátrica, né? Mas o meu tempo é finito, eu não consigo ver as mesmas coisas que o pediatra está prestando atenção e que segue estudando. Então, os dois profissionais têm que andar juntos. Eu vou ver a parte nas anemias genéticas, nas próprias leucemias e outras doenças, do tratamento, do refino, dos efeitos colaterais do tratamento, mas o pediatra vai junto nesse momento... crescimento, o desenvolvimento, Exatamente. Como é que tá na escola, Exatamente. Toda essa parte, como é que a família tá lidando com essa doença, o pediatra tá junto ali. Então... E as famílias às vezes não entendem, às vezes ficam só pedindo até só o encaixe e nunca traz para aquela consulta que tu vai ter tempo de examinar, que tu vai poder conversar com mais calma e pegar outras coisas, né? Exatamente. E uma última observação só para lembrar as pessoas que nem toda formulação de ferro é igual também. Não. Às vezes elas têm orientações diferentes, aí a importância do profissional que está orientando, né? Exatamente. A gente tem hoje no Brasil 4 ou 5 sais de ferro comercialmente disponibilizados como medicamento. E a gente ainda tem uma divisão
que são medicamentos e suplementos alimentares. Hoje nós temos ferros, que são vendidos como ferros, que são suplementos alimentares que eles não passam pelo crivo da Anvisa. Ou seja, não existe uma comprovação científica que aquele suplemento alimentar funcione. Não existe um artigo que embase que aquela suplementação funcione. Tem uma função em vivo na pessoa mesmo. Isso é perigoso, porque é mais bonito, né? Tem propaganda na internet, porque suplemento pode fazer propaganda. E geralmente são mais baratos também, E geralmente são mais baratos. São empurrados na farmácia. Às vezes são muito diluídos, assim, a concentração de uma gota do medicamento equivale a, sei lá, 5 ml do outro. Então, prestar atenção, receber a recomendação do profissional de saúde. Prestar atenção na receita, ler a receita, cuidado com trocas de receita, né? Questione antes da troca. Porque a gente tem concentrações diferentes, apresentações diferentes. De apresentações de ferro tem, sei lá, um monte. Então, o que de uma marca vai ser uma gota, o tratamento da outra podem ser 20, a outra é xarope, então prestar muita atenção, não dá para fazer essa troca. Isso é importantíssimo, pessoal. Lembrem que muitas vezes a farmácia, ela é um negócio. O balconista, não estou nem falando, o balconista está ali para o maior lucro do proprietário. E muitas vezes ele te troca até aparentemente um menor valor, mas com uma margem de lucro maior. Então, muitas vezes ele está te dando menor valor, não porque é menor valor para ti, mas porque a margem de lucro dele pode ser maior. Então, na dúvida, pergunte para o seu pediatra, vá lá de novo, olha, querem que eu compre esse, mande a pergunta, manda para a secretária. O pediatra geralmente responde isso aí sem maiores problemas, né? Porque o ferro também não é isento de riscos, né? Existe intoxicação aguda por ferro. Né? Uma dica também, nunca deem medicamento direto na boca da criança, né? As gotinhas, nunca. Sempre numa colher, num copinho. Pra não errar a dose. Pra não errar. Porque se abrir o potinho do ferro, por exemplo, ele vai ter uma dose absurda que pode causar uma infecção, uma intoxicação aguda por ferro, que é muito grave. Então, isso também, né? O pediatra explica isso nas consultas. Mas, sim, uma formulação pode ser diferente da outra e ali a mesma dose, né? Claro. 15 gotas, pode ser uma super dosagem numa marca e pode ser uma dosagem normal na outra. Então, prestar atenção nisso. E mensagem final agora, tá? Prevenção de anemia. Tem que fazer hemograma toda hora ou como é que a gente previne? Não, existe uma recomendação da Academia Americana de fazer um hemograma com dosagem de ferro com 1 ano de vida. Essa é uma recomendação que eu sigo no meu consultório, então fazer um único hemograma. Mas uma criança que está em bom crescimento, bom desenvolvimento, numa boa avaliação de um pediatra, não e tem... com uma alimentação diversificada, né? Exatamente. Não existe necessidade de coletar hemograma todos os anos. Porque tem uma outra coisa. O exame normal não quer dizer ausência de doença. Né? A gente ter um exame... Muitas pessoas falam, eu fiz o meu check-up anual e o exame tá normal. Mas se tu não tá fazendo atividade física, se tu tá comendo mal, tu tá doente. Principalmente no jovem, porque às vezes tu tem uma demora até alterar. Demora muito. E ele tem uma falsa ideia que tá tudo tranquilo, né? E o resto? Então, a consulta pediátrica, medindo a pressão, auscultando, conversando sobre todos os hábitos. Tudo, né? É muito mais válido que um exame todos os anos. Não caiam na falsa ideia, na ilusão de que o exame normal é uma chancela para dizer que tá tudo bem, porque às vezes não é. Daqui 2 anos o exame pode estar totalmente alterado. Porque isso, principalmente na pessoa jovem, a fisiologia é tão boa que ela vai demorar. Ela compensa, ela vai demorar. Que bom que tu falaste isso, porque hoje, principalmente com o advento da teleconsulta, os pacientes consultam muito os pais, querendo exames, para depois, um dia eles vão levar no pediatra, não sabe nem se vão. Aquela tabela periódica. Exatamente, assim. Todos os anos achando que isso é uma boa medicina, uma boa paternidade, e não é. Tem que levar, o médico decide se é a hora ou se não é, né? E prevenção, como tu falaste, é alimentação. Uma boa alimentação variada e o segmento com o seu pediatra. Isso? Exatamente. E principalmente conheçam seus filhos, né? Então, assim, prestem atenção, eu falo para todos os alunos na faculdade. Se uma mãe ou um pai falarem, o meu filho não é assim, essa é a
principal queixa da pediatria, porque eles estão ali há 2 anos, eles que 3 sabem. anos. Então, prestem atenção, conversem com seus filhos também, isso é extremamente importante, principalmente ali na adolescência, né, onde tem Sim, essa quebra do sim. vínculo. Se estão sentindo algo de diferente, se vocês notarem algum sintoma diferente, por mínimo que ele seja e que persista um pouquinho, Claro. né? Levem, consultem com o seu pediatra, valorizem essas queixas, prestem atenção nas crianças, porque geralmente os sinais são muito sutis de adoecimento crônico. Muito obrigada. Terminamos, pessoal. Não sei se vocês gostaram, mas eu adorei. Esse guri é demais, tá? Baita médico, baita professor. Muito orgulho de ter aqui hoje com a gente. Obrigado, Muito obrigado. obrigada, tá? Espero que venha mais vezes, ok? Só me convidar que eu Ah, venho. com certeza. Então tá, pessoal. Até o próximo Pediatrando. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, por favor.